Pessoal da minha igreja, onde eu pastorei, eu estou pastor, né? Pessoal conhece a minha história. Certa feita eu estava voltando de uma das pregações que a gente realizava. Hoje eu sou pastor de igreja, de 5 igrejas, contando a regional. Mas eu fiquei na itinerância durante 8 anos, ministrando por esse Brasil, levando a palavra do Senhor. E um dia, quando eu estava voltando de uma dessas viagens, eu não tinha carro na época, era solteiro, morava ainda com os meus pais. Eu aceitei Jesus com 10 anos de idade. Meu pai é alcoólatra, mãe macumbeira, irmão homossexual, e o outro até hoje é um dos maiores traficantes da cidade de Caratinga. Cresci na favela de Caratinga por nome do Alto da Antena ou Rua da Cadeia. E quando eu estava chegando de uma dessas agendas, era aproximadamente 2 e pouca da manhã, eu tirei a minha mala, né, do porta-mala do carro do cantor que tinha me dado uma carona no dia. E eu estava entrando dentro da minha casa. Por se tratar de uma favela, os traficantes naquela época tinham o costume de apagar as luzes do poste para facilitar o tráfico de drogas. Então eu não estava enxergando muito bem, estava muito escuro e com sono. E eu trabalhava no asilo, onde eu trabalhei por 5 anos, que pertencia, né, ou pertence até hoje, à Assembleia de Deus do Campo de Caratinga, a qual eu fiz parte. E hoje nós estamos em Turmalina, que é o Vale do Jequitinhonha, mas eu sou caratinguense, né, lá no Vale do Rio Doce. E eu trabalhava nesse asilo que pertence à igreja, à Assembleia de Deus. E eu tinha que acordar às 6 horas da manhã para trabalhar muito cedo, enfim, muito cansado. Peguei as malas, pastor Edson, e fui entrando dentro de casa. Só que quando eu estava entrando dentro de casa, eu percebi que tinha um corpo de um homem desmaiado. E pelo rastro de sangue, parece que ele tinha batido a cabeça e estava tentando se arrastar. Obviamente, coloquei as malas dentro de casa e voltei para tentar ajudar. Quando eu virei o corpo desse homem, era o meu pai. Ele tinha bebido demais e pelo rastro de sangue, como eu já falei, ele bateu a cabeça no meio-fio e ainda tentou chegar dentro de casa, não conseguiu. Depois de um fim de semana abençoado, peguei o meu pai, levei ele para dentro de casa de madrugada, dei um banho, coloquei ele na cama. Naquela madrugada eu percebi que a minha mãe não estava presente, não estava em casa. Fui no quarto dos meus irmãos, eles estavam dormindo. É muito cansado, não tinha como ligar na minha mãe, porque não tinha crédito na época, o negócio estava precário. E eu era dizimista, tá, pastor? É porque realmente o negócio estava feio. Coloquei meu pai na cama e fui dormir para acordar cedo no outro dia. E quando foi 3 e pouca da manhã, um sono muito pesado, eu senti uma mão passando nos meus cabelos, e uma voz que rosnava como um cão e dava gargalhadas ao mesmo tempo. Eu achando que estava muito pesado o sono, aquele negócio todo, tentei forçar o sono pela segunda vez. Quando eu forcei o sono pela segunda vez, uma mão trêmula passava nos meus cabelos, e uma voz rosnava como um cão, e ao mesmo tempo diversificava entre gargalhadas. Eu percebi que tinha alguém dentro do meu quarto, percebi que não era sonho. E o interruptor ficava na altura da minha cama. Estendi a mão, acendi a luz do quarto. Quando eu acendi a luz do quarto, o demônio tinha pegado a minha mãe no centro de macumba. A minha mãe estava com os olhos virados, sobrancelha levantada, o cabelo arrepiado, os dedos atrofiados, e ela segurava uma peixeira branca com os bois desenhados no cabo em cima do meu peito. E a ponta em cima do meu peito, o diabo se apresentava como Maria Padilha. E ele dizia assim: moleque, nós não suportamos você. Reuniões e mais reuniões são feitas no mundo espiritual para tentar tirar a sua vida, porque a gente não te suporta. Durante anos nós nos assentamos com o corpo dessa mulher nessa cama para tentar te matar, enquanto você dorme. Mas todas as vezes que a gente vai empurrar essa peixeira consagrada lá no terreiro, no seu peito, um brilho que há na sua face não nos deixa fazer isso. Eu não sei o que lá de cima viu em você, mas tem algo diferente contigo, moleque. Já que a gente não consegue tirar a sua vida, porque Ele está te guardando de uma forma diferente, a gente fez questão de te acordar nessa madrugada, porque se você é dele, a sua mãe foi consagrada a nós. Ele jogou a mão da minha mãe para trás, tomou uma distância com o corpo, saiu correndo e bateu com a cabeça dela na parede. A parede era branca do meu quarto. Do jeito que a minha mãe bateu a cabeça, o melado ou o sangue desceu, a marca de sangue ficou. Ele jogou o corpo da minha mãe no chão e começou a torcer os braços. Eu conto isso para os irmãos aqui em Itaiobeiras, parece que eu consigo ouvir os ossos da minha mãe estalando. E para ser sincero para os irmãos, eu não conseguia discernir sonho de realidade. Eu não sabia se estava sonhando, olha para cá, eu não sabia se estava sonhando ou se estava realmente vivendo uma realidade da minha vida. De repente, irmãos, ele começou a gritar dizendo: nós vamos matar essa mulher hoje e vamos provar para você que ela é nossa e não pertence
pertence ao que você pertence. Eu comecei a chorar, a voz embargada na garganta, eu não conseguia fazer uma oração para expulsar o demônio que havia dentro da minha mãe. Naquela noite, sem força para orar, eu consegui gritar o nome de Jesus por 3 vezes. E eu dei o primeiro grito, Jesus. Gritei pela segunda vez, Jesus. Quando eu gritei pela terceira vez, Jesus! Acredite se quiser que isso aqui é para crente que vive Deus, tá? O clarão entrou dentro do meu quarto. Uma voz, Oséias, veio aos meus ouvidos dizendo assim: rapaz, não sou eu o teu Deus que prometi que enquanto tu fazia minha obra, eu cuidava da tua casa? Sou eu contigo nessa batalha e cuidarei de tudo nos detalhes. Comecei a falar em outras línguas como eu nunca tinha falado antes. O meu corpo se arrepiava, o coração batia forte. Estendi o dedo para a face da minha mãe e o demônio gritava: tira ele daqui porque ele é forte demais. A gente não achou que ele viria aqui hoje. De repente o demônio sai da minha mãe e ela é liberta. Isso de domingo para segunda. Quinta-feira, 3 dias depois, 4 dias depois, eu tinha pregado na igreja onde eu congregava, a Assembleia de Deus do bairro Esperança, em Caratinga. Depois de uma ministração, eu estava calado, não tinha contado para ninguém, até porque é difícil de acreditar. Somente o pastor Odiel de Souza, que é o meu pai da fé, sabia da situação. Eu voltando de um culto todo suado depois de uma pregação, abri a porta da sala, minha mãe estava sentada no sofá. A minha mãe chorando com os olhos avermelhados, virou para mim e falou assim: Tarek, senta aqui que eu tenho que te contar uma coisa. A minha mãe virou e falou: tá vendo a estante? Havia um embrulho, pastor, com uma sacola preta em cima da estante. Ela falou assim: aquela ali é a oferenda que eu levava para o diabo uma vez por mês. Durante 12 anos, todo mês, eu levava essa oferenda para ele. E hoje era dia de eu entregar. Só que quando eu estava chegando lá, o pai de santo saiu correndo e falou assim: olha, Fatinha, aqui tu não vai entrar mais não. A minha mãe: mas eu já venho aqui há 12 anos. Eu preciso que você me explique por que eu não posso entrar. O pai de santo falou: tu me conhece. Se tu forçar a sua entrada aqui, a gente bate até te matar. Então aqui tu não pisa nunca mais. A minha mãe indagando consigo mesmo por que não podia entrar, ela saiu do Boa Vista e foi para o alto do Polivalente. Quem comandava o terreiro lá era uma mãe de santo, amiga dela. Quando ela ia entrando dentro da casa da mãe de santo, a mãe de santo abriu a porta desesperada, virou para ela e falou assim: Fatinha, não entra aqui em casa mais. A minha mãe: mas eu não estou entendendo. Lá no Boa Vista não me deram uma justificativa. Vou fazer o seguinte: me fala por que eu não posso entrar. Você me dando uma justificativa plausível, eu prometo que eu não vou forçar a minha entrada aí. A mãe de santo caiu de joelho no chão, apontou o dedo tremendo para o ombro da minha mãe e falou assim: Fatinha, sabe por que tu não pisa aqui mais? A minha mãe não. Ela começou a chorar e falou com a minha mãe assim: porque todas as vezes que você vinha no centro de macumba, você sempre veio sozinha. A minha mãe olhou para trás, virou para mim na sala, pastor Edson, e falou assim: mas eu tô sozinha, não tem ninguém aqui não. Ela virou para mim e falou assim: meu filho, eu juro por Deus que a rua estava escura, não tinha ninguém comigo. Quando eu virei para ela e falei assim: fulana de tal, eu tô sozinha, ela virou e falou assim: não, Fatinha, tem um homem alto de branco em pé atrás de você. E os meus guias falaram que se ele entrar aqui, ele acaba com tudo. Até hoje, a minha mãe nunca mais pisou no centro de macumba. O Espírito Santo selou a vida dela. Joga essa mão direita para o alto, joga. O Espírito Santo me trouxe de Turmalina para dizer em Taiobeiras que pode estar difícil, mas o Jesus que liberta, o Jesus que batiza, o Jesus que salva está aqui nessa noite.